Existe uma tirania silenciosa, que perpassa gerações e culturas, uma prisão invisível que carregamos conosco todos os dias. Não estou falando de sistemas políticos ou estruturas sociais evidentes. Estou falando da crença profundamente arraigada de que somos essencialmente nossos corpos, que nossa identidade, nosso valor, nossa própria existência está fundamentalmente atrelada a essa estrutura biológica temporária que habitamos. Mas e se eu te dissesse que há mais de 300 anos, um filósofo francês sentado sozinho em um quarto aquecido por uma estufa, no inverno gelado da Holanda, desenvolveu uma linha de pensamento que poderia nos libertar completamente dessa prisão? E se a revolução mais profunda contra os padrões corporais que nos aprisionam não viesse de movimentos sociais contemporâneos, mas de um tratado filosófico do século XVII? René Descartes não estava pensando em padrões de beleza quando escreveu o Discurso do Método em 1637. Ele estava obcecado com uma questão muito mais fundamental: o que podemos realmente conhecer com certeza absoluta? Em um mundo onde tudo parece incerto, onde nossos sentidos nos enganam constantemente, onde sonhos parecem reais e a realidade pode parecer um sonho, existe algo, qualquer coisa, que seja indubitável? Para responder a essa pergunta, Descartes desenvolveu o que chamou de dúvida metódica. Não era simplesmente duvidar, por ceticismo ou niilismo. Era um método rigoroso, sistemático, quase matemático, de questionar cada crença até encontrar algo que resistisse a qualquer questionamento. Era como um arquiteto que, antes de construir um edifício magnífico, precisa primeiro encontrar rocha sólida sob a areia movediça. Então Descartes começou a duvidar. Primeiro, ele questionou seus sentidos. Afinal, quantas vezes nossos olhos nos enganam? Uma torre quadrada vista de longe parece redonda. Um remo mergulhado na água parece quebrado. O sol parece do tamanho de uma moeda, quando na verdade é imenso. Se nossos sentidos nos enganam algumas vezes, como podemos confiar neles completamente? Descartes decidiu que não podia, então ele foi mais fundo. E se tudo que experimento é um sonho? Nos sonhos, tudo parece absolutamente real enquanto estamos sonhando. Conversamos com pessoas, sentimos emoções intensas, experimentamos o mundo com todos os nossos sentidos. Só quando acordamos, percebemos que era ilusão. Mas como sei que não estou sonhando agora? Como posso ter certeza de que toda a minha vida não é um sonho elaborado? Descartes percebeu que não podia ter essa certeza. Ele levou a dúvida ainda mais longe, chegando à famosa hipótese do gênio maligno. E se existe um ser extremamente poderoso e enganador, que está constantemente me iludindo? Um ser que faz com que eu acredite que 2 mais 2 é 4, quando na verdade não é. Que me faz acreditar que tenho um corpo, que existe um mundo externo, quando tudo pode ser uma ilusão elaborada. Como posso refutar essa possibilidade? Foi nesse abismo de dúvida radical que Descartes encontrou sua rocha sólida. Ele percebeu algo extraordinário. Mesmo que esteja sendo enganado sobre tudo, mesmo que tudo seja ilusão, existe uma coisa que não pode ser negada. Para ser enganado, eu preciso existir. Para duvidar, eu preciso existir. Para pensar que estou sendo enganado, eu preciso estar pensando. E aí surge a frase mais famosa da filosofia ocidental: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Mas presta atenção no que Descartes não disse. Ele não disse, tenho um corpo, logo existo. Não disse, sou visto, logo existo. Não disse, ocupo espaço, logo existo. Ele disse, penso, logo existo. Essa distinção não é mera sutileza acadêmica. É uma revolução completa na forma como entendemos a natureza humana. Descartes estava declarando categoricamente que a essência do ser humano não está no corpo, mas na mente. Não está na matéria, mas no pensamento. Não está no que somos fisicamente, mas no que somos conscientemente. Pensa na radicalidade dessa afirmação. Durante toda a história da filosofia antes de Descartes, o corpo era considerado essencial à identidade humana. Aristóteles definia o ser humano como um animal racional, mas ainda assim,
Animal. A tradição escolástica medieval via o corpo e a alma como unidos de forma indissolúvel. A própria ideia de ressurreição no cristianismo pressupunha que nossa identidade estava ligada ao corpo. Descartes quebrou essa tradição. Ele argumentou que, mesmo que meu corpo seja completamente diferente do que penso que é, mesmo que eu não tenha corpo algum, enquanto eu puder pensar, eu existo. Minha identidade essencial não depende do corpo. O corpo é contingente. A mente é necessária. Isso inaugura o que chamamos de dualismo cartesiano. A ideia de que existem duas substâncias fundamentalmente diferentes. A res cogitans, a coisa pensante, que é a mente, e a res extensa, a coisa extensa, que é o corpo e toda a matéria física. A mente é caracterizada pelo pensamento. É indivisível. Não ocupa espaço. O corpo é caracterizado pela extensão. É divisível. Ocupa espaço. Está sujeito às leis da física. E aqui está o ponto crucial. Se a mente e o corpo são substâncias distintas, se minha essência está na mente e não no corpo, então o corpo se torna algo que eu tenho, não algo que eu sou. É uma mudança sutil de linguagem, mas profunda em implicações. Quando digo meu corpo, estou linguisticamente separando o possuidor do possuído. Eu sou o sujeito que possui um corpo, não o corpo em si. Descartes foi ainda mais longe ao argumentar que a mente tem uma certa primazia sobre o corpo. No seu sistema filosófico, posso ter certeza absoluta da existência da minha mente, porque estou diretamente consciente dela, através do pensamento. Mas a existência do meu corpo, como qualquer coisa material, ainda precisa ser provada. Ela é inferida, não diretamente conhecida da mesma forma que a mente é conhecida. Isso significa que a mente tem uma relação de comando sobre o corpo. Descartes via a relação mente-corpo como um capitão comandando um navio. O capitão está no navio. Depende do navio para navegar. Mas não é o navio. Suas decisões comandam o navio. Da mesma forma, nossa mente está unida ao corpo. Depende dele para interagir com o mundo material, mas não é redutível a ele. Agora, vamos trazer isso para a questão dos padrões corporais. Vivemos em uma época de obsessão sem precedentes com o corpo. Nunca na história humana tivemos tantas imagens de corpos idealizados bombardeando nossa consciência diariamente. Nunca tivemos tanta tecnologia dedicada a modificar, esculpir, filtrar, aperfeiçoar a aparência corporal. Nunca tivemos tantas indústrias lucrando bilhões, com a promessa de transformar nosso corpo no ideal que nos foi vendido. E o resultado é uma forma de sofrimento psicológico em massa. Pessoas passam horas por dia pensando em como seu corpo é visto. Desenvolvem relacionamentos patológicos com comida, com exercício, com sua própria imagem. Investem fortunas em procedimentos, produtos, promessas de transformação. Sentem vergonha, ansiedade, até ódio por esse corpo que habitam. Mas aqui está a questão cartesiana fundamental. Porque, se Descartes está certo, se nossa essência é nossa capacidade de pensar, não nossa extensão física, por que damos tanto poder à forma do nosso corpo? Por que permitimos que algo que é, filosoficamente falando, contingente e secundário à nossa identidade, tenha tanto controle sobre nosso bem-estar psicológico? A resposta é que, apesar da revolução cartesiana, ainda vivemos como se fôssemos nossos corpos. Ainda identificamos nosso eu, nossa essência, com essa estrutura física temporária. Quando alguém critica nosso corpo, sentimos como se estivesse criticando nosso ser mais profundo. Quando nosso corpo não corresponde ao ideal, sentimos que nós falhamos, que nós não somos suficientes. Mas apliquemos a dúvida metódica cartesiana a esses padrões. Primeiro, esses padrões são verdades indubitáveis, ou são construções sociais. Olhe para a história. O que era considerado belo há 100 anos é radicalmente diferente do que é considerado belo hoje. O que é considerado belo em uma cultura é diferente do que é considerado belo em outra. Se a beleza fosse uma verdade objetiva, indubitável, não variaria tanto, segundo a dúvida. Quem definiu esses padrões? Você mesmo, através de reflexão cuidadosa sobre seus próprios valores? Ou você absorveu esses padrões de fontes externas? Mídia, indústria, cultura,
Outras pessoas? Descartes nos ensinou a questionar verdades que simplesmente aceitamos sem exame crítico. Por que aceitamos padrões de beleza, sem submetê-los ao mesmo escrutínio? Terceira dúvida: mesmo que esses padrões fossem objetivamente válidos, por que eles deveriam definir seu valor? Se Descartes está correto que sua essência é sua mente, sua capacidade de pensar, questionar, criar, amar, por que a conformidade do seu corpo a um padrão arbitrário seria mais importante que o desenvolvimento dessa mente? Descartes nos deu uma ferramenta filosófica poderosa. A ideia de que somos fundamentalmente seres pensantes, não objetos físicos. Isso não significa negar o corpo ou desprezá-lo. Descartes não era um asceta que rejeitava o corporal. Ele reconhecia que mente e corpo estão intimamente unidos nesta vida, que cuidar do corpo é importante para o funcionamento da mente. Mas reconhecer a importância do corpo é diferente de fazer dele nossa identidade essencial. É diferente de permitir que a aparência do corpo dite nosso valor, nossa autoestima, nossa própria sensação de existir adequadamente no mundo. A revolução cartesiana propõe uma inversão fundamental. Em vez de perguntar: meu corpo está adequado aos padrões? A pergunta cartesiana é: minha mente está governando meu corpo? Ou meu corpo está governando minha mente? Estou no comando como o capitão do navio? Ou me tornei escravo do navio? Quando Descartes estabeleceu o cogito como fundamento da filosofia, ele também estabeleceu o sujeito moderno. O sujeito que não aceita verdades simplesmente porque a tradição as transmitiu. O sujeito que questiona, que duvida, que pensa por si mesmo. O sujeito que tem autonomia, que é autor de suas próprias crenças e valores. Aplicar o método cartesiano aos padrões corporais, se tornar sujeito da própria vida, não objeto do olhar alheio. É recusar a posição passiva de ser julgado, medido, avaliado e assumir a posição ativa de questionar. Quem está julgando? Com qual autoridade? Baseada em quais pressupostos? E por que eu deveria aceitar esse julgamento? Descartes viveu em uma época de profunda transformação intelectual. A revolução científica estava demolindo certezas que duraram milênios. O heliocentrismo de Copérnico havia tirado a Terra do centro do universo. As descobertas de Galileu estavam revelando que os céus seguiam as mesmas leis que a Terra. O mundo medieval de certezas estava desmoronando. Nesse contexto de incerteza, Descartes buscou um novo fundamento, uma nova certeza, e ele a encontrou não no mundo externo, não na autoridade da tradição ou da igreja, mas na própria mente humana, no ato de pensar, na consciência de si mesmo como ser pensante. Essa foi uma mudança revolucionária, porque colocou o poder nas mãos do indivíduo. Não é mais a autoridade externa que determina a verdade, é a razão individual, aplicada metodicamente. Isso abriu caminho para o iluminismo, para a democracia moderna, para a ideia de direitos individuais, para toda a modernidade como a conhecemos, mas também abriu caminho para algo mais pessoal, mais íntimo. Abriu caminho para a ideia de que cada um de nós tem autoridade sobre a própria vida, sobre as próprias crenças, sobre a própria identidade, que não somos definidos por categorias externas, por expectativas sociais, por padrões impostos, mas por nossa própria consciência, nossa própria capacidade de pensar e escolher. Os padrões corporais são, em essência, expectativas externas tentando definir algo profundamente pessoal. Como devemos existir fisicamente no mundo? Mas se Descartes está certo, se nossa existência essencial é mental, não física, então essas expectativas estão fundamentalmente mal direcionadas. Estão tentando definir o navio quando deveriam estar respeitando a autonomia do capitão. Claro, o dualismo cartesiano foi extensamente debatido e criticado ao longo dos séculos. Filósofos posteriores apontaram problemas. Como substâncias tão diferentes quanto mente e corpo interagem? Se a mente não é física, como causa movimentos físicos no corpo? Essas são questões legítimas, que geraram séculos de debate filosófico. Mas mesmo que rejeitemos o dualismo metafísico rigoroso de Descartes, o insight fundamental permanece válido. Existe uma dimensão da existência humana que transcende o puramente físico.
Chamemos de mente, consciência, subjetividade, experiência interior. Essa dimensão é onde residem nossos pensamentos, emoções, valores, identidade pessoal. E essa dimensão não pode ser reduzida a medidas corporais. Você não é um conjunto de medidas. Não é um IMC, uma porcentagem de gordura corporal, um número na balança. Não é a proporção entre cintura e quadril, a simetria facial, a ausência de marcas ou sinais. Essas são descrições de um corpo. E você, o ser que está ouvindo estas palavras agora, pensando sobre elas, questionando-as ou concordando com elas, você não é o corpo. Você é quem habita o corpo, quem observa o corpo, quem pensa sobre o corpo. Essa distinção não é escapismo ou negação. É clareza filosófica. É entender corretamente o que você é. E quando você entende corretamente o que você é, você se liberta da tirania de ser constantemente julgado por algo que não é sua essência. Imagine, se dessemos à nossa mente a mesma atenção obsessiva que damos ao corpo. Se passássemos as mesmas horas cultivando pensamentos, desenvolvendo ideias, refinando nossa capacidade de raciocínio, expandindo nossa consciência, se investíssemos os mesmos recursos financeiros em educação, arte, experiências que expandem a mente, como investimos em produtos e procedimentos que modificam o corpo. Não estou sugerindo que devemos negligenciar o corpo. Descartes não sugeria isso. Ele reconhecia que corpo saudável contribui para a mente saudável. Mas existe uma diferença entre cuidar do corpo como instrumento para uma vida plena e obsessivamente tentar moldar o corpo para corresponder a ideais externos arbitrários. A dúvida metódica cartesiana, aplicada aos padrões corporais, é libertadora porque remove o que é contingente e revela o que é essencial. O que é contingente é a forma específica do seu corpo, que muda ao longo do tempo, que é influenciada por genética, idade, circunstâncias. O que é essencial é sua capacidade de pensar, de questionar, de dar significado à própria existência. Quando Descartes disse "penso, logo existo", ele não estava apenas fazendo uma afirmação epistemológica sobre o que podemos conhecer com certeza. Ele estava fazendo uma afirmação ontológica sobre o que somos fundamentalmente. E o que somos fundamentalmente é consciência pensante, não forma corporal. Isso significa que sua existência, seu valor, sua legitimidade no mundo, não depende de aprovação externa baseada em aparência. Você existe porque pensa. Você é real porque é consciente. E essa realidade, essa existência, não precisa de validação externa, é auto-evidentemente verdadeira para você mesmo. Os padrões corporais tentam te convencer do contrário. Tentam te convencer de que você só é real, só é válido, só é suficiente se seu corpo corresponder a certos critérios. Mas isso é filosoficamente falso. É tão falso quanto dizer que você só existe se outras pessoas confirmarem sua existência. Descartes provou que sua existência é independente de qualquer confirmação externa. Você pensa, logo você existe. Ponto final. Essa é a revolução da mente sobre o corpo que Descartes inaugurou. Não é a mente controlando o corpo como um tirano, forçando-o a conformidades dolorosas. É a mente reconhecendo sua própria primazia, sua própria realidade, e recusando permitir que o corpo, ou mais precisamente, os julgamentos sociais sobre o corpo, definam o que ela é. É a mente exercendo sua capacidade cartesiana de dúvida, questionando tudo que foi aceito sem exame, incluindo e especialmente os padrões que nos aprisionam. É a mente assumindo seu papel de sujeito autônomo que pensa por si mesmo, não objeto passivo que aceita o que lhe é dito. Descartes nos deu mais que uma filosofia. Ele nos deu um método de libertação, um método que começa com dúvida, passa por questionamento rigoroso e chega a uma certeza inabalável. Eu penso, portanto eu existo. E existir como ser pensante é existir com dignidade intrínseca, que nenhum padrão externo pode conceder ou remover. Então, da próxima vez que você se encontrar aprisionado por padrões corporais, por expectativas sobre como você deveria parecer, lembre-se de Descartes naquele quarto frio na Holanda.
duvidando de tudo até encontrar uma verdade indubitável. E aplique esse mesmo método de dúvida radical aos padrões que te aprisionam. Questione: isso é realmente verdade ou é socialmente construído? Questione: quem se beneficia quando eu aceito esse padrão? Questione: isso está servindo ao meu florescimento como ser pensante, ou me reduzindo a objeto de julgamento? E, finalmente, afirme: eu penso, logo eu existo. E minha existência transcende qualquer padrão corporal. Essa é a revolução cartesiana, aplicada à vida contemporânea. Não é fácil. Séculos de condicionamento nos ensinaram a nos identificar com o corpo, a buscar validação através da aparência. Mas a filosofia sempre foi sobre questionar o que é difícil de questionar, sobre buscar verdade mesmo quando confortável é a ilusão. Descartes nos mostrou o caminho. Cabe a cada um de nós percorrê-lo, aplicando dúvida metódica às prisões que nos confinamos, descobrindo a liberdade que vem de reconhecer nossa verdadeira natureza como seres pensantes, existindo não pela graça de padrões externos, mas pela certeza indubitável de nossa própria consciência. Penso, logo existo. Não por ser visto, não por ser aprovado, não por corresponder a padrões, simplesmente por pensar, simplesmente por ser consciente. E essa existência é suficiente, é completa, é livre.